Bom, e quem a gente recebe nessa quinta-feira, quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, é Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente aqui na nossa abertura de mercado, no nosso programa matinal do Notícias Agrícolas. Muito bom dia, Carla. Que prazer enorme estar aqui com você. Sempre uma satisfação conversarmos e tratar um pouquinho mais desse mercado, dessas projeções aí que a gente tem daqui para frente. E mais do que isso, prazer estar sempre com você aqui nessas quintas-feiras. Obrigada, Cris. Para nós também é um privilégio ter as suas análises, a sua perspectiva, a perspectiva da safra, da Pátria, sobre essa questão da safra. Na última entrevista que eu fiz com o Matheus, ele me falava que no começo de fevereiro a Pátria vai trazer um novo ajuste ali de produção. Só que dá pra gente entender até esse momento, Cris, que novos cortes nesses números serão inevitáveis diante dos cenários que nós estamos observando até esse momento. Acabei de citar aqui essa questão da ProSoja, que trouxe 29 cidades mato-grossenses decretando situação de emergência por conta do excesso de chuvas, né, Cris? Olha, Carla, dá sim para a gente já adiantar que esse levantamento muito provavelmente vai trazer uma retração de safra. Ainda não temos os números finais, mas só para ilustrar um pouco, né, como foram os levantamentos da Pátria aí nesse durante essa safra 2024-25. Nós começamos esse ano com uma expectativa em torno de 166 para 167 milhões de toneladas. Isso no primeiro levantamento lá entre outubro e novembro, que é um levantamento muito mais estatístico do que observando uma realidade de campo, né? Já que a gente está muito no começo da safra ainda, acaba olhando mais para o dado de área plantada, né? Que aí a gente tem um dado mais firme, já tínhamos um plantio bem adiantado naquele período. Interessante que em dezembro, Carla, principalmente por volta do dia 15, 16 de dezembro, nós chegamos a uma estimativa, colocando um potencial máximo nos estados, e até dia 15, 16 de dezembro, nós tínhamos ainda uma perspectiva muito, muito favorável de safra. Nós não tínhamos observado grandes problemas no Centro-Sul, em especial no Mato Grosso do Sul, no Paraná. Nós não tínhamos, logicamente, né, Cris? trabalho de colheita. Oi, Ah, pois tá me não. ouvindo? A gente teve um cortezinho no seu áudio, mas voltou. Ah, beleza, desculpa. Então, voltando aqui, Carla, no levantamento de dezembro, eu não sei quanto ficou cortado, mas seguindo aqui, no levantamento de dezembro, nós tivemos ali um levantamento que trouxe o máximo potencial produtivo que a gente observava aqui para a soja brasileira, um número que o número oficial da Pátria em dezembro foi na faixa de 170 milhões de toneladas, mas havia uma perspectiva que a gente poderia chegar, assim, a casa de 174, 175 milhões de toneladas. Não à toa, né, por coincidência ou não, mais ou menos nesse período, 15, 16 de dezembro, nós tivemos o fundo do poço ali para Chicago, né? Nós tivemos Chicago buscando ali a casa dos 9,50 dólares por bushel. Já agora em janeiro, Carla, a gente já fez um corte importante nessa produtividade, porque nós já tínhamos esse cenário de excesso de umidade na região central do Brasil e nós tínhamos um cenário muito claro de problemas no Mato Grosso do Sul, em especial na região sul do estado e no oeste do Paraná, e problemas iniciais já na safra do Rio Grande do Sul. Então, esse número voltou para 167 milhões de toneladas. Então, a gente já está ali cerca de 7 milhões de toneladas abaixo do máximo potencial. Agora, para fevereiro, Carla, eu acredito num número oscilando entre 164, 165 milhões de toneladas, um corte aí de mais 2 a 3 milhões de toneladas, pelo que a gente está vendo agora. É claro que isso pode se agravar, até porque há uma perspectiva de que essas chuvas voltem a persistir durante o mês de fevereiro, principalmente a primeira semana até o dia 10. Então a gente pode ter cortes ainda maiores. Mas vale lembrar, né, cara, no ano passado a gente produziu menos de 150 milhões de toneladas. Estamos falando de quebras? Sim, mas ainda estamos falando de uma safra com potencial recorde e nós estamos entrando em plena colheita, então não necessariamente esses cortes vão se refletir em um grande movimento de mercado, em especial em tempo dos produtores que têm suas colheitas agora, suas despesas agora para março e abril, realmente aproveitar desse cenário. Isso olhando só para o Brasil, a gente tem perdas também no Paraguai, na Argentina, mas o grande recado ainda é uma safra robusta, mas é uma safra que está se afastando do seu potencial máximo.
Cris, isso continua sendo um combustível importante para os preços na Bolsa de Chicago ou o mercado já tem esse entendimento? E nesse momento, onde tem ali alguns outros fatores com os quais lidar, como por exemplo as retenções mais baixas na Argentina e ainda há muita dúvida em torno dessa medida do governo de Milei. A China ausente do mercado, o Donald Trump ameaça, né, esse morde e assopra com a China. Apesar de todos esses fatores estarem também no radar, essa condição, né, desse distanciamento da máxima do seu potencial produtivo na soja continua sendo um pilar importante para Chicago? Continua, Carla, mas se eu fosse atribuir fatores para que Chicago tenha saído desse fundo do poço lá de meados de dezembro para os atuais patamares, é claro que esses problemas na América do Sul geram sim um incentivo para o mercado, mas eu atribuiria um peso até mais importante, ou tão importante quanto, pelas mudanças dos números da safra americana e do enxugamento, vamos dizer assim, dessa super oferta global. Nos Estados Unidos, o que me chama a atenção é que o SDA trouxe esses dois cortes importantes entre dezembro e janeiro. O estoque americano, que até durante a colheita deles estava com uma projeção de um maior estoque das últimas 5 a 6 safras, já é um estoque bem menor. Ah, mas cortou 5 milhões de toneladas, mas falando em estoque americano, foi um corte de 33, 34%. Então é relativamente significativo. E a gente sabe que a Bolsa de Chicago ela tem um olhar em especial sobre a oferta e demanda americana, né? Então eu vejo que sim, esses números do Brasil, da Argentina, do Paraguai trouxeram um cenário de suporte sim para a ponta Chicago, mas eu vejo que esses cortes de oferta nos Estados Unidos, corte de estoques e até mesmo a redução do estoque global, que ainda é recorde, mas já não está naquele patamar máximo, isso sim foi um grande fator de melhoria para a Bolsa de Chicago. Uhum. Somado a isso, nós temos exportações americanas, que vão ser atualizadas hoje, né, as exportações semanais, mas Sim. que já mostram uma demanda 11% superior ao ano passado. Quando a gente olha para o milho, uma demanda 30% superior ao ano passado nos Estados Unidos. E aí sim, Chicago subiu até mais, né, para o milho. A gente teve aí, nos últimos 40 dias, uma alta de quase 15% em Chicago para o milho. Então, essa demanda concentrada nos Estados Unidos também é um fator que eu atribuo aí como um dos principais para esse suporte na ponta Chicago. Mas vale dizer, né, Carla? Chicago subindo, mas os preços aqui não mudaram tanto. Então já é reflexo também de, apesar de uma safra quebrada, né, não é totalmente quebrada, mas uma safra menor, nós estamos tendo preços ali que não estão reagindo. Então, esse é um fato comum, já que a gente está avançando, colocando mais oferta no mercado. Cris, o que limita o avanço dos nossos preços aqui no Brasil? É justamente essa condição de, apesar de termos problemas na safra e esse entendimento de que teremos uma safra menor, ainda estamos falando de uma safra recorde, nós temos uma logística pressionada, isso tudo vai se combinando com o dólar que também caiu nesse início de ano, isso tudo vai se combinando e vai limitando esse avanço dos preços aqui no Brasil? Com certeza, Carla. Esses são os fatores de fato, né? Apesar de ser uma safra menor, é uma safra que vai entrar toda agora aí nas próximas semanas, né? Claro que as diferentes regiões do Brasil, a gente vai ter colheita até maio, mas a maior parte da safra vai entrar agora em fevereiro, até 15 de março. Então, isso é um fator muito forte, né? Para evitar que o mercado realmente consiga se sustentar de forma mais agressiva. O reflexo da safra brasileira, como sempre, está sendo dado nos prêmios, né? Lembrando que quando Chicago bateu aquele fundo em meados de dezembro, início de dezembro, nós tínhamos prêmios positivos na casa de mais 30, mais 40, mais 25, dependendo do mês. Agora já estamos trabalhando com prêmios negativos há algumas semanas, né? Isso é reflexo dessa expectativa de maior oferta. A limitação logística também deve acontecer. Importante dizer que até agora os fretes não subiram de forma significativa, até porque a safra está bem atrasada nos estados que começam ela, em especial Mato Grosso, mas fevereiro não tem jeito, né? Essas áreas vão chegar, a gente tem perspectiva de bastante chuva, mas vão ser muito mais áreas já em maturação final. Então, essa colheita vai avançar, vai dar uma espremida na nossa logística, sim. Então, a chegada da safra brasileira eu vejo como um grande limitador nesse momento de altas mais agressivas nos preços. E como você falou, somado a isso, nós tivemos um dólar beliscando lá 6,30, né? A máxima 6,28, Sim. ficou vários dias ali em 6,15, 6,20, 6,10, e agora a gente tem um dólar mais próximo de 5,90, até um pouquinho abaixo disso. Então, esses 20 centavos, 30 centavos fazem bastante diferença nessa conta da soja em reais.
e isso também acabou limitando os preços nesses últimos dias. Agora, Cris, o quanto disso limita também os negócios aqui no Brasil? Porque eu imagino que, diante desse cenário e de incerteza sobre o que vai sair da lavoura efetivamente, o produtor vai ficar mais cauteloso e mais temeroso em comprometer uma parte maior da sua safra. Como é que os negócios estão avançando? Como é que está a nossa comercialização? Esse é um ponto bem importante, tá, Carla? Porque a gente chega nesse momento, né, com quem está, vamos dizer assim, mais conservador e fez uma venda mais agressiva em níveis percentuais, né? O cara que já vendeu lá 40, 45, 50 sacos por hectare, 35, ele fica apreensivo, de fato, em aumentar muito essa venda, porque há sempre um risco produtivo, né? E para quem está no Mato Grosso, algumas partes de Goiás, Rondônia, que observou esses excessos hídricos, fica aquela preocupação com uma frustração de safra. Por mais que o cara esteja baixista no mercado ou querendo se proteger, garantir realmente aquela receita, a gente sabe que é uma receita apertada, mas se ele quiser garantir aquela receita, ele vai até um certo ponto. Vai esperar colocar as máquinas lá em campo para ter certeza de quanto ele efetivamente vai vender. E isso acaba limitando negócios. O fato também de a gente não ter os preços acompanhando as altas em Chicago também é um fator limitador dos negócios. Na nossa visão, a safra está entre 45% e 46% já negociada. E eu vejo o produtor muito atento ao mercado, sabe, Carla? Ele aproveitou, sim, algumas janelas que a gente teve ao longo, no começo agora de 2025, tivemos uma janela de preços um pouco melhores, Uhum. ali no final de novembro, lá atrás, no início de outubro. Então, o produtor foi realmente aproveitando essas janelas e a gente teve momentos de negócios muito intensos aqui no Brasil que foram ali quando os portos, por exemplo, chegaram a negociar próximo de 140 ali para a safra futura, 136, 137, não muito diferente do que está hoje, né? Mas a gente vê que o interior já está precificando um pouco pior, já também com esse basis, né? Com essa logística pesando bastante entre o preço lá da ponta exportação com o preço no interior. Então eu vejo que o produtor está atento, está aproveitando oportunidades, mas acaba ficando um pouco travado pelo risco produtivo e vale dizer que esse risco produtivo também não está em todas as regiões, né, cara? A gente sabe que tem lugares que a safra está fantástica, fantástica mesmo. Exato. Cito o estado que eu estou aqui, Goiás, a safra está muito boa. As áreas estão chegando, nós não temos tantas áreas já prontas para colheita, então esse excesso hídrico não trouxe um prejuízo significativo. É claro que também há preocupação com o peso de grão, porque nós tivemos sim muitos dias nublados, né, ao longo desse ciclo produtivo. A Bahia é outro estado que está muito bem, né? Minas Gerais também com perspectivas muito boas, São Paulo. Então a gente tem vários locais do Brasil que se fala em safra recorde, produtividades muito boas. Então o volume de negócios ele tem sido dado em janelas e eu vejo que isso é um mérito do produtor que está conseguindo sim identificar essas janelas com o apoio dos seus consultores, enfim, como os nossos clientes aqui, e tenta realmente sempre identificar esses momentos melhores do mercado para ir avançando os seus negócios. E de fato, né, Cris, para a gente concluir nosso comentário dessa quinta-feira, realmente o que é necessário agora é entender a estratégia, talvez tendo de ser refeita, de acordo com todo esse atraso que se deu na colheita, essa concentração de colheita que nós devemos ter em algum momento, essa pressão sobre a logística que vai se dar, para que o produtor, revisando a sua estratégia, possa passar por esse momento justamente identificando essas oportunidades que o mercado vai oferecendo, inclusive não só para exportação, mas também a demanda interna, em alguns momentos, dando chances melhores de negócio para o produtor por aqui, né? Com certeza, com certeza. Agora é um momento de recalibragem aí das estratégias. Uhum. Acaba que agora o produtor ele vai ser, em grande parte, vai ser forçado a vender nesses próximos dias, porque as despesas vão chegar. A captação de crédito ela está complicada, ela está cara. Também não dá para dizer que vale a pena pegar recurso bancário para segurar a soja, porque existe um custo, existe um risco. Então, assim, agora é hora daquela quem não trabalhou uma boa estratégia nos últimos meses, agora vai ser forçado a pensar nessa estratégia porque as despesas estão muito próximas. E eu gosto muito de um comentário que o Matheus Pereira sempre faz aqui dentro da empresa, que é a velocidade do mercado não acompanha muitas vezes a velocidade da necessidade de caixa, né? Por Exato. exemplo, ano passado a gente teve uma colheita com os preços, essa época, o ano passado, estava todo mundo meio desesperado, né? Os preços estavam em franca queda. Depois, em abril, a gente teve uma recuperação. Para quem trabalha com 30 do 4, por exemplo, já pegou um mercado bem menos hostil do que estava em fevereiro. Outros, às vezes, por
por risco, por receio, tinha muita gente no mercado falando de soja 80 e tudo mais, acabou vendendo no pior momento do ano, né? Então a velocidade da reação do mercado, ela não acompanha a tua necessidade de fluxo de caixa. Por isso que você tem que pensar realmente numa estratégia, especialmente para essas despesas mais curtas. Quando a gente olha para o futuro, para maio, junho em diante, sim, há um cenário positivo, que pode ser positivo lá na frente. A gente vai ter uma mudança na área plantada americana, a gente pode ter fatores como o próprio dólar que venham a melhorar esse preço lá adiante. A gente tem o nosso mercado interno bem agressivo, a expectativa de crescimento no esmagamento brasileiro é significativo para esse ano, mas quem vai conseguir levar essa soja até lá com um custo justo, vamos dizer assim, e sem precisar fazer uma engenharia financeira para isso. Então, agora é hora de afinar a estratégia, mesmo que forçadamente, porque não há muito fator novo para vir agora durante a colheita. As perdas estão aí, o mercado está atento a elas, mas a reação do mercado pode chegar só tardiamente para quem precisa desse caixa ali para abril. Excelente, Cris, como sempre. Quero muito te agradecer pela companhia nessa quinta-feira, mais uma quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio, sempre dia de crescente audiência e todo mundo querendo entender um pouco de como tá a perspectiva de vocês para o mercado. E tô ansiosa para conhecer o novo número da Pátria que sai aí em início de fevereiro, porque há essa realidade muito posta nos números de vocês. Então, quero muito agradecer mais uma vez a sua companhia e que você possa estar mais vezes aqui com a gente. Cris, obrigada. Maravilha, Carla. Eu que agradeço o espaço aí, que agradeço a todos que nos acompanham, que tenham todos aí uma excelente colheita, pessoal, que a gente possa encontrar essas janelas de mercado para o produtor passar por essa safra, que é uma safra que talvez a gente tenha a menor margem dos últimos anos, realmente uma safra bem desafiadora. E, Carla, tem um ponto importante só para a gente fechar aqui. Sim. A safra está em plena colheita daqui uns dias, mas a safra 25-26 já está em pleno planejamento e momento de compras. Então, atenção também para as oportunidades que a gente tem para a próxima safra, que tudo está começando mais cedo esse ano. O mercado está rodando mais cedo, o Porto está pagando 6, 7, 8 reais acima para 2026, então não dá para tirar o olho da próxima safra também. Vamos colocar isso na pauta para a gente tratar na próxima quinta, Cris. Show de Então, bola. portas abertas para ti sempre por aqui, meu amigo. Obrigada por mais essa orientação, por mais esse alerta para o produtor. Um ótimo dia para você, um abraço para você e para todo o timaço da Pátria. Até mais, Cris. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigada.